Eu vou automatizar o que você faz com o dinheiro que cai na sua conta todos os meses através desse vídeo. Porque no vídeo de hoje você vai aprender, primeiro, a diferença entre a renda ativa e passiva, depois, o papel dos ativos no seu processo de enriquecimento, isso é muito importante, depois, o papel dos passivos no seu processo de empobrecimento, toma cuidado, e por fim, a gente vai automatizar tudo isso. Ou seja, você vai saber o que você deve fazer sempre que receber o seu salário e você vai ter a clareza, sem nenhuma dúvida, com segurança de como você vai chegar no seu objetivo. Vamos começar então com a diferença entre renda ativa e renda passiva. Existe a renda ativa. A renda ativa, ela é muito simples, ela é o que vem da força do seu braço. Você vai trabalhar, você tem um salário, você tem um horário que você chega, um horário que você sai, ou você é um vendedor, ou você é um profissional autônomo, você trabalha. Quando você trabalha, você tem o paga, você tem o dinheirinho, você tem a grana que está na sua conta. Agora você tem a renda passiva. O que é a renda passiva? É aquela grana que não depende da força do seu braço. Então você investiu, tem dinheiro pingando todo mês na sua conta. Cara, você não está mais trabalhando. Essa grana está entrando e você não está mais fazendo aquele esforço, não. Então são dois conceitos diferentes. Tem duas formas de você ter renda ativa e tem duas formas de você ter renda passiva. A renda ativa, ela se divide basicamente em você ser um funcionário, então você tem uma relação de trabalho com alguma empresa, ou você ser um profissional autônomo. Você é um médico, muitas vezes você é um advogado, você é um vendedor de porta a porta, você é uma esteticista, você faz a unha, você é um cabeleireiro, você é um barbeiro, um autônomo. Isso aqui é a renda ativa. Agora, a renda passiva se divide em você ser um empresário, então você tem um negócio, você tem produtos e serviços e você tem um time trabalhando com você, ou você é um investidor, que você bota uma grana em algum lugar e só tem o interesse que aquilo se valorize. Ou seja, quando você é um funcionário, você trabalha para os outros, quando você é autônomo, você trabalha para você, quando você é empresário, os outros trabalham para você e quando você é um investidor, o dinheiro trabalha para você. Vamos então falar dos papéis dos ativos no seu processo de enriquecimento. Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês agora é a estrutura de entradas e saídas da sua vida financeira. Temos a renda ativa e a renda passiva. A gente tem as despesas obrigatórias, que são aquelas que você precisa gastar. É alimentação, é a saúde, você precisa morar em algum lugar, transporte, ou você vai de ônibus, ou você vai de carro, você vai de Uber, você vai precisar de alguma forma. E tem aquelas que não são obrigatórias. Então você tem um restaurante, você não é obrigado a ir no restaurante, você tem um cineminha, você vai ter uns presentes, streaming, são despesas que não são obrigatórias. Então temos renda ativa e passiva, despesas obrigatórias e não obrigatórias. A gente tem os ativos aqui embaixo. Ativo é tudo aquilo que bota a grana no seu bolso. Basicamente, a gente tem a reserva de emergência, a gente tem as ações aqui no Brasil, a gente tem real estate, que seriam investimentos imobiliários, a gente tem renda fixa, a gente tem investimentos internacionais, por exemplo. Isso tudo bota dinheiro no seu bolso. A gente chama isso aqui de ativo. Agora a gente tem o patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que é seu e que tem algum tipo de valor. Então a gente tem a casa própria, que tem um valor, temos o carro, a moto, temos dinheiro em espécie, às vezes tem aquele dinheirinho embaixo do colchão que não deveria, mas é um dinheiro, ele vale. A gente tem um terreno, tudo isso tem alguma espécie de valor. E aí a gente tem os passivos. Os passivos têm uma relação com o patrimônio que você precisa entender. Ativo bota a grana no seu bolso, o passivo tira a grana do seu bolso. O seu patrimônio, ele pode ser um passivo. Por quê? Porque ele vai tirar várias despesas. Então a gente tem a casa própria. Você vai pagar IPTU, condomínio, cartório, manutenção, financiamento. Tudo isso tira dinheiro do seu bolso, não é? A gente tem carro e moto. Aí você pega IPVA, gasolina, pedágio, manutenção, licenciamento, financiamento. A gente tem um dinheiro em espécie. Você acha que você não paga nada sobre isso? Você paga. Você tem inflação, porque o seu dinheiro vale cada vez menos. Tem o custo-oportunidade, que você poderia fazer alguma coisa com o dinheiro. E a gente tem um terreno, que você também paga. Então ele tá lá paradão, mas você tem o IPTU, cartório, manutenção, financiamento. Então o seu patrimônio te gera despesas financeiras. Só que o seu patrimônio também te gera dinheiro no seu bolso. Então o terreno, você pode botar ele para alugar de alguma forma, você pode explorar o terreno comercialmente, você pode explorar ele de uma forma agrícola, você pode construir algum imóvel, você pode pegar o seu dinheiro em espécie e você pode deixar numa conta remunerada, você pode investir em renda fixa, você pode investir em algum lugar. O seu carro ou moto você pode usar para ganhar dinheiro como motorista de aplicativo, você pode de alguma forma cobrar para transportar alguém de uma forma privada, você pode fazer delivery de mercadorias, você pode fazer dinheiro com ele, você pode até alugar o seu veículo. Agora a casa própria, você também pode alugar ela e você deixar de morar ela e dar um outro jeito de morar, você pode subalugar os seus
cômodos. Quando você vai viajar, você pode fazer um Airbnb, você pode transformar isso numa loja, você pode usar esse espaço como salão de eventos. Então o seu patrimônio, ele pode te gerar grana, mas ele também pode te tirar grana. É muito importante que você entenda esse conceito. Patrimônio gera ativo ou passivo ou os dois. Agora, qual que é o papel dos ativos no seu processo de enriquecimento e qual que é o papel dos passivos no seu processo de empobrecimento? Tem 5 tipos de mentalidades. Eu preciso que você entenda isso. Ah, Thiago, você vai falar de mentalidade? Sim, é importante você entender isso, porque antes de você tomar uma decisão, vem o que está dentro da sua cabeça. Então, vamos falar sobre o que está dentro da sua cabeça. Tem 5 mentalidades diferentes. Primeiro, a mentalidade, vou chamar de pobre, entre aspas, né? Qual que é essa mentalidade? Eu pego a minha renda e gasto tudo em despesa obrigatória. Então, eu falo assim, não sobra nada, nunca vai sobrar nada na minha vida, só pego o que eu ganho, eu gasto tudo que eu preciso para sobreviver, não sobra nem R$1 para eu comprar uma bolacha, sei lá. Você tem um outro tipo de mentalidade, que a gente chama de mentalidade pobre premium, que é a mentalidade de eu pego a minha grana, eu gasto aqui com o que eu preciso, mas eu também deixo um dinheirinho para gastar em coisas que eu não necessariamente preciso, mas eu gostaria. Então eu quero um pouquinho de lazer com a minha família, eu deixo aqui uns R$50 para eu poder fazer um negocinho legal aqui, para eu ter um momento bacana aqui com os meus filhos. Tá? Então você tem essa diferença. Aí você já tem um outro tipo de mentalidade. E de novo, eu não estou falando da realidade, eu estou falando de mentalidade. São duas coisas diferentes. Porque a realidade tem gente que não consegue passar daqui. Entra grana e precisa pagar conta e não tem como sair desse lugar nem a pau. Isso é realidade. Agora, a mentalidade dela pode entender que essa é a realidade, mas ela gostaria de e acredita que em algum momento ela vai conseguir ir para o próximo passo. Então são duas coisas diferentes, mentalidade e realidade. A mentalidade da massa, que é da maioria das pessoas no Brasil, é a mentalidade de entra minha grana, eu gasto em despesas obrigatórias, aí eu gasto em despesas não obrigatórias, ou seja, entra dinheiro, eu gasto dinheiro. Mas eu pego esse dinheirinho aqui e eu também começo a formar meu patrimônio, que é o quê? Eu gasto no que eu preciso, gasto no que eu quero, e aí o que sobrar eu vou investir no meu patrimônio. Então eu vou começar a comprar minha casinha, vou fazer um financiamentozinho, ou vou fazer uns investimentos ali, vou abrir conta num banco de investimentos, numa corretora. Aqui você já começa a mentalidade padrão, essa é a mentalidade brasileira. Mas nunca dá certo, nunca dá certo. E não é só pela condição do brasileiro, nunca dá certo porque a gente não é feito para sobrar, certo? Porque ele vai construir patrimônio, mas ele não é um cara que está folgado na vida para poder fazer isso com tranquilidade. Então o patrimônio dele vira passivo. Na maioria das vezes vira passivo. E a gente tem um quarto nível de mentalidade que já é a mentalidade um pouco mais próspera. De novo, não é a realidade, mas é para onde ele deveria começar a mirar. Ou seja, ele vai pegar a grana dele, paga o que precisa ser pago. Ou seja, é o que é obrigação. Ele se comprometeu com alguém, tem que pagar. É obrigação. Depois disso, ele desfruta de alguma forma, porque ele precisa ter momentos como esse, que servem como combustível. Depois ele investe em patrimônio, só que esse patrimônio gera ativo e não passivo. Então isso aqui já é uma mentalidade rica. Só que qual que é o próximo nível que é onde eu quero que você chegue nesse vídeo? Eu quero que você chegue na mentalidade abundante, ou seja lá como você quer chamar isso daqui. Por quê? Como que é esse tipo de pensamento? Você pega essa grana e você primeiro investe em patrimônio. Por que você vai investir primeiro em patrimônio? Porque esse patrimônio vai tirar ativo. E o que o ativo vai te gerar? Vai te gerar renda passiva. Então, ele vai começar a te gerar uma renda que não depende só do seu suor, da força do seu braço. E essa renda passiva você vai fazer o quê? Você vai usar para pagar as despesas obrigatórias. E essa renda adicional você também vai usar para despesas não obrigatórias. Então, veja a diferença. Ao invés de você vir daqui e gastar esse dinheiro, você vem aqui e investe dinheiro para que ele te gere renda e possa te permitir fazer o que você quiser sem depender da força do seu trabalho. Eu vivo essa realidade e essa realidade ela é muito melhor. Por quê? Porque eu posso dizer não para as coisas que eu não quero fazer. Eu posso me preocupar muito menos com o dia de amanhã. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que te traz liberdade. Porém, chegar lá não é o caminho mais fácil do mundo. Por isso que poucas pessoas chegam lá. Mas é o que você deveria mirar se você espera ter liberdade na sua vida em algum momento. Então você já entendeu a diferença entre ter renda ativa e passiva, o papel dos ativos no seu processo de enriquecimento, o papel dos passivos no seu processo de empobrecimento, e agora a gente vai falar sobre o último passo e o mais essencial nesse vídeo, que é sobre o que você deve literalmente fazer sempre que você receber o seu salário. Então, vamos lá. Prepara aí. Eu quero saber, hein, primo? Quer saber, Julião? Tô curioso, eu não sei até hoje o que fazer com o meu salário. Mas você tá com o caderninho aí pra anotar? Tá na mão. Tem que anotar. E você que tá assistindo, nesse momento, você tá aqui até agora, clica no botão aqui embaixo do like e se inscreve no canal. Pô, a gente se dedica demais e eu quero você comigo nessa jornada longuíssima da nossa vida. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal. Aí, manda pra galera também esse vídeo, quero todo mundo junto. Vamos lá, vamos olhar pra isso de novo.
Pensa num salário de 6 mil reais. Ah, Thiago, mas eu não ganho 6 mil reais. Não importa. Você vai trocar esse número. A lógica é a mesma. O que importa é a lógica. Então a gente tem um salário de 6 mil reais aqui, ó. Ele entrou na renda ativa, porque você trabalhou e entrou 6 mil reais. O salário caiu na conta. Pum! O que você deve fazer agora? Você vai pegar esses 6 mil reais e você vai gastar 6 mil reais com despesas obrigatórias se você tiver dívidas. Então, se você tiver dívida, quita ela. Primeira coisa é isso, você tem que quitar a dívida. Não adianta você perder tempo em outra coisa. Ah, eu quero desfrutar, eu quero aproveitar. Tem dívida? Meu amigo, é isso que você tem que fazer. Vai se lascar até pagar a dívida. Esse é o caminho. Acredite em mim. Beleza, gastou aqui. Agora, se você não tiver dívida, o que você faz? Você vai pegar a sua renda, primeiro você vai mandar aqui para o patrimônio. Quanto? 10%. Então você vai pegar e mandar 600 reais para ativos, certo? Entrou 6 mil reais, mandou 10% para cá, sobrou 5.400. E esses 600 reais vão para ativo. Para qual ativo eles vão, Thiago? Eles vão para a reserva de emergência. Aqui, se a gente guardar 10% do nosso salário todo mês, eu vou ter uma grana lá na frente, que vai dar 20 mil reais e 400. Em 34 meses, você vai ter 20 mil reais e 400. Se você investir na poupança, você vai ter 22 mil reais e 830. Se você investir num tesouro Selic, por exemplo, que hoje paga 1,04% ao mês, você vai ter 24 mil reais. Então entende que existe uma diferença muito grande entre guardar, investir mal e investir médio. Só que no curto prazo, por mais que exista diferença, você pode olhar e falar, Thiago, mas não sei se vale a pena investir, não muda tanto. No curto prazo muda pouco, mas no longo prazo a diferença é brutal. Aqui a gente está falando de 600 meses, só para você entender a diferença de longo prazo. Se você só guardar, dá 360 mil. 10% do seu salário todo mês aqui vai dar 360 mil. Se você investir na poupança, você vai ter 4 milhões e 800. Só pra você ter noção da diferença. É muito diferente, cara. Agora, se você investir no tesouro, são de 28 milhões. Então, eu vou voltar aqui pra você ver, ó. 4 milhões, 28 milhões. Essa diferença é a diferença de você investir um pouquinho melhor. Aí você vai tirar o imposto de renda, sobra 24 milhões. Você entende? Então, 10% todo mês muda muito a sua vida em algum momento dela, tá? Então, 10% você sempre vai investir na reserva de emergência. Beleza, investiu 10% na reserva de emergência. Sobrou quanto? Sobrou 5.400 reais. Com esse restante, você vai viver agora. Você vai pegar e vai gastar no que você precisa, vai gastar no que você quer e você vai viver a sua vida. Agora, você precisa daqui pra frente começar a aplicar essa regra no seu custo de vida. Porque você vai pegar 5.400 e vai viver de uma forma frugal? Ou seja, você vai pegar isso aqui e vai viver do jeito que você quiser? Não. Se você conseguir viver dessa forma, você vai ter uma vida melhor. Não no primeiro mês, mas durante a sua vida. Se você não aplicar isso, vai ser mais difícil para você. Então, essa regra é muito simples. A regra é de 60, 30, 10. Você vai pegar então uma pizza e você vai pegar o seu salário. Você vai destinar 10% para reserva de emergência, como já falamos. Você vai destinar então a reserva de emergência em Tesouro Selic, CDB, Fundo DI, conta remunerada, o que você preferir. E você vai pegar o de 60% e você vai usar em gastos fixos. Você não deveria gastar mais do que 60% em gastos fixos, que são água, luz, internet, alimentação, moradia. Só que sobrou outros 30%. Os outros 30% são esses gastos variáveis, onde você vai gastar em restaurante, viagem, streaming, academia, no que você quiser. Eu não diria que é só o que vai te dar prazer, porque às vezes a academia não vai te dar prazer. Mas é melhor você ir do que você não ir. Às vezes, uma viagem nem sempre é a melhor coisa do mundo. Eu não sou o maior fã de viagem, mas eu sei que eu preciso ir, porque eu preciso que a minha mente veja coisas diferentes, dê uma desligada às vezes do trabalho, por mais que eu não fique sem trabalhar numa viagem, tá? Então a gente geralmente olha para os 60, 30, 10 assim. 10, 30, 60. 60, 30, 10. Beleza? O que é muito importante também você saber? Você tá aprendendo e você vai fazer isso na sua vida, não é? Mas, para te ajudar, aqui no Grupo Primo a gente tem um serviço. A gente tem um serviço de personal financeiro, onde um personal financeiro entra na sua vida financeira, cuida da sua vida financeira e ajuda você a se planejar e depois te acompanha todos os meses para você chegar lá. Igual você vai na academia, às vezes tem um personal trainer, que tal ter um personal financeiro para acompanhar você mensalmente também e te ajudar a chegar lá? Eu vou te apresentar o personal financeiro do Grupo Primo e para você entender um pouquinho mais sobre como isso funciona e para você entender mais sobre o planejamento financeiro da sua vida, eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo, porque eu tenho uma live na segunda-feira, 8 horas da noite, e eu conto com você nessa live porque vai ser um momento incrível onde eu vou passar 1 hora ao vivo com você falando sobre tudo isso e depois você vai poder também ter um personal financeiro do Grupo Primo. O link está na descrição, então você clica aqui no link da descrição, nome e e-mail para ser avisado, não deixa de fazer isso. Clica aqui embaixo. Eu espero você na segunda-feira. Vamos lá. E se o meu gasto fixo for maior que 60%? Aí você deveria
fazer de tudo para diminuir o seu gasto. Porque significa que você vai pagar só o que é necessário dentro desse mês. Porém, se você só paga o que é necessário e não tem nada para alguma espécie de lazer, seu combustível vai diminuindo. Então, sua capacidade de manter essa disciplina no longo prazo diminui. Então, o seu foco é diminuir gasto. Talvez você esteja vivendo acima do seu padrão. Então, tem gente que fala assim, mas eu não consigo mudar. Cara, às vezes você não tem a capacidade de morar nessa casa que você está morando, nesse imóvel que você está morando, ou de manter esse padrão de vida. Diminui. O que eu mais vejo tem muitas pessoas ricas ficando cada vez mais ricas, vivendo como se elas fossem pobres. E tem muitas pessoas pobres ficando cada vez mais pobres porque estão vivendo um estilo de vida rico. Então, essa inversão, ela é perigosa. Pontos de atenção. A ordem é muito importante aqui. Você gastaria primeiro o que você quer, o que você precisa, o que você investe. A ordem é muito importante. Por quê? Primeiro você deve fazer isso, reserva de emergência. Depois você deve fazer isso. E depois isso. Sempre isso. Primeiro reserva de emergência. Primeiro você se paga. Depois você paga os outros. Depois você desfruta. Paga você. Paga os outros. Depois você desfruta. O ser humano não foi feito para sobrar e você não acha que você vai investir o que vai sobrar porque não vai sobrar nenhum real. Então, vamos continuar o nosso caminho. Pegou o patrimônio, investir em ativos. 60% vão para as despesas obrigatórias. R$ 3.240, então vem para cá. E R$ 1.620 vem para cá. Esse é o desenho. Entrou 6 mil, gastou 600 aqui, 3.240 aqui. R$ 1.620 aqui. Aí você vai repetir o processo, você vai fazer isso todo mês. Entrou salário? 600, 3.240, 1.620. Todo mês. Entrou? É isso. Pá. Nessa ordem. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Toda vez. E você vai fazer isso e repetir até você chegar em 6 vezes o seu custo mensal de vida. Você vai fazer esse processo até que você tenha nos seus ativos 6 meses do seu custo mensal de vida. E você vai chegar lá em 34 meses. Então você vai fazer isso por 34 meses. Esse é o seu projeto por 34 meses, que é o momento onde você vai ter 6 meses do seu custo de vida. Chegou lá, o jogo começa a mudar. Daqui pra frente, 34 meses pra frente, você vai começar a mudar a mentalidade e o que você precisa fazer. Você então vai ter o salário caindo na conta, aí você vai investir 10% em ativos, igual você estava fazendo, mas você vai começar a investir em outra coisa. Você vai começar a comprar fundos imobiliários. Quais fundos imobiliários você vai comprar? Se você quiser, tira um print desse momento, mas aqui eu fiz um filtro dentre mais de 400 fundos imobiliários do Brasil, onde eu filtrei só os fundos imobiliários que pagam mais de 9% líquido de dividendo por ano, aqueles que estão abaixo de 1,1 vezes o valor patrimonial, aqueles que têm uma liquidez razoável, ou seja, que são negociados no nível razoável, que têm uma quantidade de imóveis relevante ou são fundos de papéis e que tem uma vacância muito baixa. Ou seja, vacância é quando você não tem imóvel desalugado. Liquidez é quando muita gente negocia o papel, então para você é fácil entrar e sair. Valor patrimonial é quando ele não está sendo negociado muito acima do preço dele e 9% ao ano para que você tenha uma renda relevante. Então você começa a comprar fundos imobiliários aqui. Você pode fazer isso com outras coisas também. Você pode comprar ações, você pode comprar também outras rendas fixas. Mas por que eu estou falando de fundos imobiliários? Porque a ideia aqui é que você começa a gerar renda passiva. E como os fundos imobiliários pagam renda todo mês para você, o seu salário começa a aumentar. Então você não começa a ganhar só o seu salário aqui, você começa a ganhar um segundo salário. O segundo salário é a renda passiva. E aí você vai pegar essa renda passiva e vai reinvestir toda a renda passiva que entrar no quê? Em mais ativos. Esses ativos vão gerar mais renda passiva e você vai criando um efeito bola de neve que vai te permitindo viver cada vez melhor, cada vez com mais patrimônio, cada vez com mais liberdade. E aí você vai repetir o processo até que a sua renda passiva, que é essa renda, ela pague as suas despesas obrigatórias. Então lembra, entrou o salário, fez isso daqui, investiu em ativos, os ativos investem em renda passiva, até o momento que a renda passiva sozinha paga as suas despesas obrigatórias. Isso é muito mágico. Qual que é então o número que você tem que buscar? Você tem que fazer o patrimônio, que é o número que a gente quer descobrir, igual à renda desejada, que nesse caso aqui vai ser o 3.240, sobre a taxa de rendimento. Então, eu quero uma renda de R$ 3.240 e eu busco um rendimento de 1% ao mês. Quanto de patrimônio eu preciso ter para que eu tenha essa renda a essa taxa? Simples. Eu preciso ter R$ 324 mil. Então, quando eu tiver R$ 324 mil, check. Eu tenho uma renda passiva de 3.240 para pagar as minhas despesas obrigatórias. Então, o que eu faço aqui? Eu basicamente vou seguir o processo que eu estou te passando aqui durante 16 anos, nesse caso, durante 187 meses, que é quando eu vou bater esse número de R$ 325 mil, que vai me gerar, com 1% ao mês, o número que eu preciso. O que é importante você saber aqui? Na matemática, vai demorar 16 anos. Na realidade, você vai demorar muito menos que isso. Por quê? Porque em 16 anos, o seu salário vai aumentando. Você vai sendo promovido. Você está investindo em educação, você está crescendo. Então, como a sua renda aumenta, você vai guardar mais dinheiro e você vai chegar muito mais rápido aqui. O que você tem que tomar cuidado é para você não aumentar o custo de vida
também de uma forma muito estratosférica. Então a regra é, sempre que você aumentar sua renda, você pode aumentar seu custo de vida, mas nunca na mesma proporção, para que você comece a gerar uma diferença. Se você investir melhor do que 1% ao mês, por exemplo, 1,2% ao mês, você vai chegar lá, ao invés de 187 meses, você vai chegar em 169 meses. Então esse número aqui tá errado, mas você vai chegar em 169 meses. Então você vai reduzir aqui em quase 2 anos o seu objetivo. Se você aumentar a sua rentabilidade mais um pouco, em 1,4% ao mês, você vai chegar lá antes, em 155 meses, que vai dar 13 anos. Então, se você aumentar a sua rentabilidade, isso aqui vem do conhecimento, e se você também aumentar a sua renda, você vai chegar muito antes no seu objetivo. Você vai repetir esse processo até que a sua renda passiva pague as suas despesas obrigatórias e depois até que ela pague as suas despesas não obrigatórias também, porque aí você está construindo aqui um efeito bola de neve. A gente quer descobrir quanto de patrimônio eu preciso para isso. Então eu vou colocar a renda que eu preciso sobre a taxa de rendimento. Eu preciso de R$5.240 de renda a um rendimento de 1%, então eu preciso de R$524 mil. Nesse caso eu demoraria então 229 meses para poder ter todas as minhas despesas pagas, ou uma rentabilidade maior em 17 anos, ou um pouquinho maior em 16 anos. Quando eu chegar aqui, então, nesse nível, onde eu tenho minha renda passiva já pagando todos os meus custos, eu vou para esse próximo passo. Eu começo a diversificar os meus investimentos. Eu vou diversificar onde? Eu vou diversificar em ações, em fundos imobiliários, investimentos internacionais, criptomoedas, uma série de outros títulos de renda fixa, ligados à inflação, pré-fixados, pós-fixados, para que a gente comece a ter uma carteira um pouco mais parruda, um pouco mais sólida. E nesse momento, onde você já tem um investimento que rende mais do que você precisa para viver, você pode trabalhar porque você quer, no que você gostaria e com muito mais liberdade. E o meu convite para você é que você assista os outros canais aqui do canal e que você se inscreva no canal para acompanhar essa jornada junto comigo ao longo dos próximos anos, porque eu vou estar com você durante muito tempo. Não esquece, link na descrição, temos um encontro segunda-feira de noite. Clica aqui, nome e e-mail. Tchau!